Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 2 do primeiro módulo da disciplina de Marketing Digital e Mídias Sociais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou professor responsável por essa disciplina. Então, esse módulo 1 tem como título Fundamentos do Marketing Digital e Mídias Sociais e a unidade 2 tem como título Fundamentos das Mídias Sociais. O objetivo de aprendizagem desse módulo é compreender os conceitos e definições do marketing digital e das mídias sociais. E o texto base dessa unidade é o livro de Camila Costa, Gestão de Mídias Sociais, mais especificamente o capítulo 1, das páginas 22 a 72. E esse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, né, mídias sociais. O que são e o que não são mídias sociais? Então, é importante que a gente tenha a definição bem clara desses conceitos principais. Então, nós temos 4 conceitos principais que hoje são trabalhados. Primeiro, mídias sociais. Depois, redes sociais. Temos também as mídias digitais e temos o chamado de convergência. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um desses conceitos para que eles fiquem bem claros e a diferença entre eles fique bem claro para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, mídias sociais. Então, são todas as diversas formas online de comunicação e interação entre indivíduos, empresas e demais instituições da sociedade. Então, a palavra-chave para a gente definir mídias sociais, pessoal, primeiro, né? Online. Então, são formas online de comunicação. Aqui a gente está entrando muito mais profundamente no marketing digital. Então, formas online para comunicação e interação. Então, não só a comunicação no sentido de a empresa ou alguém comunicar algo para demais pessoas, para outro, mas também a possibilidade desse outro responder, então, de ter interação entre essas partes. Então, as mídias sociais são as formas online para comunicação e interação. Ela possui, pessoal, diversas plataformas. Então, os sites wiki, né? O que é um site wiki? É tipo um Wikipédia. Então, o que é a Wikipédia? É um conjunto de informações, uma enciclopédia que é formada ou construída coletivamente. Então, todo mundo, né? Eu, você, qualquer pessoa pode entrar lá na Wikipédia, ou Wikipedia, se preferir, e construir lá um verbete, né? Falar sobre um assunto, melhorar um artigo que já tem lá, ou criar um novo artigo. Então, é algo compartilhado. Isso que é um site wiki. Temos também os blogs, as redes sociais, percebam que está aqui dentro das possibilidades de mídias sociais, né? Como exemplo aqui, Instagram, Facebook, qualquer outra rede social. Então, são diversas plataformas ou diversas ferramentas que podem fazer parte ou ser utilizadas para mídias sociais. Né? Um novo modelo de comunicação em relação aos meios de massa convencionais que possibilita uma conversa ampliada, pessoal. Então, a evolução da mídia social, desse novo meio de comunicação, em relação aos anteriores, é justamente a capacidade de uma conversa agora. Então, ampliada por quê? Porque na mídia de massa, então eu faço uma campanha no meio da propaganda da novela, né? Da TV, qualquer TV, da Globo, de qualquer TV. Então, isso é uma chamada mídia de massa. Eu falo para muitas pessoas de uma vez só. Mas eu falo só. Eu falo. Então, eu não tenho capacidade de escutar. Ninguém pode falar de volta para mim. Então, a mídia social, ela permite justamente essa conversa ampliada, ou essa interação, que nós temos aqui também como palavra-chave. Então, percebam que mídias sociais têm esse aspecto da interação, ou da chamada conversa ampliada, algo muito importante para esse conceito. Já as redes sociais, pessoal, geralmente são associadas de forma mais específica aos sites de relacionamento. Então, relacionamento é o termo-chave. Percebam que interação e relacionamento não são sinônimos, né? Então, interação é a possibilidade de eu ter mais de uma pessoa falando, uma conversando com a outra, interagindo. O relacionamento é mais do que isso. Então, é como se fosse uma interação prolongada entre duas pessoas. Então, há realmente uma troca constante. Então, a marca posta, as pessoas seguem, compartilham, comentam, e isso vai acontecendo de maneira organizada. Não só as marcas, como qualquer outra pessoa, influencers, enfim, né? Ou
dois amigos, qualquer tipo de pessoa. Então, há um relacionamento entre essas pessoas. Isso é o termo-chave para as redes sociais. O principal foco é criar um ambiente tão favorável à interação social que permita a construção de relacionamentos. Por isso que muitas marcas hoje, elas têm páginas, têm perfis em redes sociais, justamente para a criação da sua marca, ou melhor ainda, para fortalecimento da sua marca, para a interação com o consumidor e para a criação de um relacionamento duradouro com esse consumidor. Então, as constantes interações permitem que haja construção de um relacionamento com esse consumidor. O consumidor se sente mais próximo da marca, né? Porque ele pode interagir, muitas vezes ele é respondido, a interação também, o relacionamento entre as pessoas, entre os seguidores daquela marca, então uma construção de comunidade. Então, tudo isso, pessoal, ajuda a fortalecer o relacionamento da pessoa com a marca, da marca com seus consumidores e também dos seus consumidores entre si. Então, a rede social, o relacionamento é termo-chave. A gente percebe aqui que a rede social faz parte da mídia social. Então, a mídia social é o conceito maior, rede social está dentro desse conceito. Seguindo aqui, nós temos também as chamadas mídias digitais. O que é isso? As mídias digitais, elas comportam diversos modos de armazenamento digital de dados e conteúdos eletrônicos. Então, texto, áudio, jogos, imagem, vídeo. Então, são os mecanismos ou de armazenamento digital. Então, contempla aí, pessoal, diversos dispositivos de armazenamento. HD, pendrive, na rede, enfim, na nuvem. Então, são maneiras de você armazenar esses dados digitais. Contempla também modelos de transmissão de informação e dados via canais digitais. Então, se eu mando, por exemplo, um e-mail, isso fica registrado. Então, toda forma de um armazenamento digital de qualquer tipo de dado, isso é considerado uma mídia digital. Então, ele vai ser mais relacionado a uma ferramenta, né, que pode ser utilizada aí tanto nas redes sociais como para as mídias sociais, que é o conceito maior. E por último, né, temos o conceito muito importante, que é o conceito de convergência. Então, o que é isso, pessoal? Esse termo, ele compreende as transformações nas formas de comunicação com o advento e fortalecimento dos canais digitais e das mídias sociais, considerando-se a interação entre as diversas plataformas midiáticas, online e offline, novas e antigas. Então, aqui, pessoal, primeiro, né, a gente tem a ideia agora de uma comunicação ou de uma conversa ampliada, como vimos, né? Então, agora, eu consigo falar, né, como já falava, mas eu também consigo escutar, ou melhor ainda, o consumidor consegue falar. Então, há agora uma interação, uma via de mão dupla nessa comunicação. Qualquer pessoa, tendo ela muitos seguidores, sendo um influencer aí, mega ou não, ou uma pessoa que também tem poucos seguidores, enfim, não importa, qualquer pessoa tem voz para falar nesse ambiente digital. Então, há uma interação maior. Isso faz com que essa nova mídia, ela mude a configuração de comunicação que já era conhecida. Então, o processo de planejamento mercadológico, ele é alterado. Hoje, as empresas, ao fazer uma campanha de comunicação, elas também se preocupam com o feedback que as pessoas vão dar nas redes sociais, né? A chamada cultura do cancelamento. Então, dependendo daquilo que é feito, pode gerar um grande movimento contrário, de boicote àquela marca. Então, essa preocupação existe, afeta o planejamento mercadológico, e o marketing digital, que é uma ferramenta dentro do marketing, ele vai ser pensado levando isso em consideração. Mas, além disso, pessoal, também há uma convergência, porque as plataformas midiáticas online, então todo esse conjunto de construção nas redes sociais, nas páginas e tudo mais, eles coexistem com uma mídia tradicional. Então, a marca, ela vai postar na rede social, mas ela também vai fazer propaganda na internet, na televisão, vai fazer também campanha no rádio, pode ter até uma mídia impressa, dependendo da marca, dependendo do público que ela atinge. Então, há uma convergência entre as mídias online e as mídias offline, ou chamadas mídias tradicionais, ou ainda as mídias de massa. Então, existe hoje, pessoal, uma coexistência
disso tudo, né? E é importante que exista, né? Nem todas as marcas, nem todos os produtos, eles vão funcionar 100% com tudo digital, porque muitas vezes o público-alvo, ele também tem uma necessidade no mundo físico, seja numa campanha, numa mídia offline, seja ter uma loja física para que ele possa ir, olhar o produto, interagir, tirar dúvida com o vendedor, ou para aquelas pessoas que gostam de ter uma interação face a face. Então, essa convergência ela é positiva, uma vez que você tem consumidores com perfis distintos e que têm interesses, muitas vezes, no ambiente offline também. Então, esse é o cenário onde as mídias sociais elas existem, um cenário onde há uma grande prevalência e um grande crescimento desse ambiente online, das mídias sociais, mas também existe ainda uma mídia tradicional, ou chamada aqui de offline, para existir nesse processo, para ajudar nesse processo. Por isso, né, como vimos na nossa videoaula da primeira unidade, conhecer e definir o público-alvo é tão importante para as empresas, porque ao conhecer esse público-alvo, eu vou entender se para ele é mais importante as mídias online, as mídias offline, um combinado disso, quanto eu devo investir em cada uma, né? Se eu invisto mais na mídia online ou mais no offline, se eu tenho objetivos de comunicação distintos. Então, na mídia offline, por exemplo, eu posso ter como objetivo a propagação da minha marca. Então, eu quero que mais pessoas conheçam sobre mim, ouçam falar o meu nome. Então, para isso, eu vou utilizar a mídia de massa, porque ela vai atingir muitas pessoas. Mas, para criar um relacionamento duradouro, eu vou utilizar a mídia online. Eu vou ter uma página lá nas redes sociais, vou interagir, vou responder, vou proporcionar também interação entre os meus consumidores. Perceba, então, que muitas vezes, cada mídia online e offline, ou mesmo dentro das mídias online, eu posso ter objetivos distintos mercadológicos ou ainda objetivos distintos de comunicação, que vão fazer com que eu invista e tenha um retorno maior se for determinada mídia para determinado objetivo de comunicação. Então, isso é chamada convergência, entender que o marketing digital ele veio para ficar, mas não necessariamente para substituir tudo que já existe, mas sim para somar dentro das opções que as empresas já tinham em ferramentas mercadológicas. Então, esses são os principais conceitos que a gente vai ter ao longo aí dessa videoaula e também da disciplina. As mídias sociais, as redes sociais que fazem parte disso, as mídias digitais, que são os processos ou as ferramentas para armazenamento, e a convergência, pessoal, que é esse conceito mais amplo que mostra que tudo isso ainda está interligado e no meio dessa interligação existe agora um consumidor que tem voz e que pode ser ouvido pelas empresas. Então, as mídias sociais e o marketing, a relação entre essas duas coisas. A maneira de se fazer marketing, como a gente comentou agora, vem se transformando. Então, não é mais só a mídia tradicional, de massa, eu também tenho outras ferramentas relacionadas às mídias digitais. Posso utilizar isso, ou melhor ainda, as mídias sociais. Há um fortalecimento dos canais de comunicação via mídias digitais. Então, cada vez mais as pessoas têm utilizado essas ferramentas. Por vários motivos, né? Porque eu tenho uma questão de custo, que muitas vezes é menor, eu tenho, às vezes, mais alcance direcionado, então não vou falar com milhões de pessoas, mas para aquele público que me segue, é uma comunicação que é mais direta, ela é mais efetiva. Então, você tem vários benefícios desse tipo de ferramenta digital, né? E nós temos chamada aqui a chamada mídia propagável, né? Então, o que é isso? Os papéis dos produtores e consumidores se tornam mais difusos. Ou seja, o produtor de comunicação, né, a pessoa relacionada ou que trabalha com marketing na empresa, ela produz o conteúdo, mas o consumidor também produz conteúdo. Nós temos várias pessoas que são aí produtoras de conteúdo online, né? E mesmo quem que não trabalha com isso, que não utiliza isso de maneira muito ampla, também tem essa possibilidade de gerar conteúdo, né? Então, sempre que eu posto um comentário lá, eu estou gerando algum tipo de conteúdo. Então, isso, pessoal, faz com que os papéis se tornem mais confusos. Todos que interagem têm um potencial de desempenhar um papel relevante no compartilhamento do conteúdo. Então, perceba isso. Todo comentário ou todo post, ele tem um potencial de viralizar. Todo, né? Lógico, né? Se você for lá estudar aquilo que faz com que os posts
ou as postagens viralizem, você tem algumas características gerais, mas potencial todos têm. Isso faz, pessoal, com que a empresa tenha que ter muito cuidado com aquilo que ela posta e também estar sempre monitorando aquilo que o consumidor tem falado sobre ela, porque a gente não sabe qual vai ser a informação que vai bombar, vamos dizer assim. Então, há um cuidado que eu tenho que ter muito maior. E nós temos também a questão de remixar conteúdos. O que é isso? É quando eu pego, por exemplo, a empresa faz uma postagem e o consumidor pega aquilo para criar um novo conteúdo em cima disso. Então, por exemplo, ele faz lá uma montagem, cria memes, é um remixar conteúdos. Ou ainda para criar uma notícia, muitas vezes pode tirar de contexto também aquela informação, aquela foto, aquela figura e gerar uma nova informação, verídica ou não. Então, há também essa nova preocupação das empresas de ter um conteúdo que não só é gerado, mas também pode ser propagado de maneira diferente da pensada inicialmente. Então, ao remixar conteúdos, o consumidor está gerando um novo conteúdo. Esse novo conteúdo pode ser muito benéfico para a empresa, mas também pode ser maléfico. Então, toda essa questão, pessoal, é chamada aí, faz parte do que é chamado de mídia propagável. Percebam que todos esses pontos estão relacionados com o fato de que o consumidor hoje ele tem muito mais voz, muito mais poder. E todos eles têm potencial para desempenhar uma grande influência no dia a dia das empresas. Então, a mídia propagável, pessoal, tem a ver com a participação contínua do público na geração, no compartilhamento e na transmissão de conteúdo, que é um dos principais destaques da atualidade. Então, a gente percebe que hoje as pessoas, o consumidor, ele tem muito mais influência sobre a comunicação da empresa, tanto ao gerar novos conteúdos, que podem ou não estar relacionados com o que a empresa gostaria que fossem gerados, né? Muitas vezes pode ser algo que a empresa não gostaria de ser divulgado, ou algo do tipo. Também no compartilhamento, né, que sempre é um desejo, né? A empresa, ao fazer uma postagem, ela quer o quê? Ela quer interação, ela quer que as pessoas comentem, que as pessoas curtam, e que as pessoas compartilhem também, para que aquilo chegue para mais pessoas, para que novos públicos sejam alcançados. Esse é o desejo. Então, isso também está na mão do público. E também na transmissão do conteúdo, né? Que é o chamado boca a boca. Então, o que é o boca a boca? Propaganda boca a boca. Quando eu falo, uma pessoa faz propaganda para outra, que faz para outra, e assim vai. A empresa, ela sai desse processo. São os próprios consumidores comunicando a mensagem da empresa. Então, essa transmissão também está na mão do consumidor. Essa transmissão hoje ela é facilitada, porque no boca a boca, antigamente, no boca a boca offline, eu preciso encontrar a pessoa e conversar com ela. No boca a boca online, eu posso fazer uma postagem e isso vai ser divulgado para várias pessoas lerem, mesmo que eu nem conheça essas pessoas. Então, essa mídia ela é propagável, ela pode ser muito mais fluida ou alcançar muito mais pessoas do que no ambiente ou no cenário anterior. Então, a gente percebe que há uma força crescente das mídias sociais e seu potencial transformador vem se consolidando. E há também aí um exponencial marketing boca a boca, que ocorre via mídias sociais, que é justamente o que a gente acabou de conversar. Antes eu tinha que encontrar alguém e falar sobre isso. Agora, isso é potencializado de maneira exponencial, ou seja, o alcance é muito maior, de maneira que eu nem tenho noção de quem vai estar lendo o meu comentário. Um exemplo disso, pessoal, é quando a gente vai fazer qualquer compra online de um produto e você para ler a seção de comentários e avaliações. Então, geralmente, você trabalha num conceito de estrelas, né, é o mais utilizado, de 1 a 5 estrelas. E a pessoa dá lá, sei lá, 5 estrelas e faz um depoimento. Aquilo não deixa de ser um boca a boca online. E quem está lendo aquilo nem sabe quem escreveu, não conhece, não tem um contato. Então, isso é exponencialmente maior, né? O efeito é muito maior do que no boca a boca tradicional. Da mesma forma, então, a pessoa pode dar 5 estrelas recomendando o produto, ou ela pode dar uma estrela não recomendando aquele produto. Essa avaliação também vai ter um peso na avaliação do consumidor que está lá pensando se compra ou não. Então, esse processo, ele é muito mais amplificado agora com a utilização das mídias sociais, as redes sociais, ou mesmo os próprios sites de compra e venda, marketplaces, enfim. Então, você tem hoje uma possibilidade muito maior de conversa, de comunicação do consumidor, não só
dele falar com a empresa, mas de conversas entre consumidores. Então, as mídias sociais e o marketing, voltando aqui, para a Qualman 2011, não há escolha para as empresas quanto ao ingresso no mundo das mídias sociais. Então, percebam que já em 2011, né, já tinha esse autor com essa definição bastante forte. Ó, não tem escolha, a empresa tem que estar na mídia social. Ela pode estar mais inserida ou menos inserida, mas ela precisa estar inserida, porque o consumidor ele está conectado, né? Como vimos anteriormente, nós estamos já no marketing 4.0. Há uma conexão do consumidor. O mundo caminha para isso, para cada vez mais conexão. Então, as empresas também precisam estar nesse ambiente. Logicamente, há empresas que atuam para públicos mais e menos conectados. Então, se eu tenho um público menos conectado, isso permite que eu também seja menos conectado como empresa. Mas, mesmo assim, é importante que eu esteja, pelo menos, presente nesse ambiente digital, no mundo das mídias sociais. E esse autor também traz o contexto, ou melhor, o conceito de socialnomics. Então, o que é a socialnomics? Para esse autor, né, Qualman 2011, é o valor criado e compartilhado pelas mídias sociais e a sua influência em resultados, seja econômicos, políticos, de relacionamento, entre outros. Simplificando, é o efeito boca a boca como aceleradores digitais. Então, o socialnomics é o valor criado e compartilhado por essas mídias sociais. Valor que pode gerar mais vendas, pode gerar maior conhecimento da marca, pode gerar maior relacionamento, enfim, pode gerar vários benefícios para a empresa. Então, é um acelerador desse boca a boca, como a gente tem conversado. Então, esse fenômeno, ele só tende a se intensificar com a evolução tecnológica. Então, é um caminho, pessoal, que não tem mais volta. Por quê? Porque ele vem atrelado justamente à evolução tecnológica, ao avanço da internet, ao avanço da quantidade de pessoas conectadas. Então, cada vez nós temos mais pessoas com acesso à internet, e internet de qualidade, né, já em banda larga. Então, isso permite que as pessoas passem mais tempo online e, mais do que isso, né, utilizem as ferramentas online ao seu favor. Então, nós temos uma evolução que não volta para trás. As mídias sociais, elas devem só, e as ferramentas de marketing digital, devem só cada vez mais ser intensificadas. Alguns exemplos, né, desse avanço tecnológico agora mais adiante são a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Está relacionado com mais aparelhos conectados. Então, a maioria de nós tem, por exemplo, um smartphone, que é conectado, mas também tem a possibilidade de você ter uma geladeira conectada, ar-condicionado conectado, TV conectado, enfim, vários produtos conectados, né? Isso pode te permitir maior comodidade. Então, se, por exemplo, você está fora de casa, você vai chegar em determinado momento, você já liga o ar-condicionado para ficar um ambiente climatizado. Mas, enfim, você tem um contexto onde há uma tendência a mais produtos conectados. Isso faz também com que o consumidor ele possa ter um comportamento diferente de consumo. E as empresas vão ter que levar isso em consideração. Nós temos também a questão da realidade aumentada, que pode ser utilizada como ferramenta para mais de interação, tanto a realidade aumentada como a realidade virtual, que podem ajudar, pessoal, por exemplo, na barreira que é a compra online para muitas pessoas que sentem falta da interação com o produto. Eu vou comprar uma roupa, eu não sei bem como é que vai vestir, como é que vai ser. Então, muitas empresas resolvem isso colocando vários detalhes sobre o produto, por exemplo, do tamanho, exatamente as medidas, para que você possa comprar um produto que seja adequado para você. Agora, além disso, pode haver também a possibilidade de realidades tanto virtual ou aumentada, onde eu tenho lá, por exemplo, com o uso de um óculos específico, uma interação maior com aquele produto, com aquele ambiente. Quero visitar determinado local. Eu posso fazer uma pré-visita utilizando uma ferramenta dessa para entender mais ou menos como vai ser. Então, são novas maneiras que vêm justamente tentar aumentar a interação que essa ferramenta e que esse mundo digital pode possibilitar, justamente para tentar eliminar uma barreira que ele tem, que é essa falta de interação mais próxima do consumidor. Então, há uma experiência e estímulo sensorial nas relações do marketing com as redes sociais, né? Que é justamente essa ideia da convergência de mídias. Então, você começa a sua compra no ambiente online, e aí você vai, por exemplo, retirar o produto na loja física.
Então, há uma convergência desses ambientes. Isso faz com que eu tenha mais possibilidade de interação. Ou ainda o contrário, você vai na loja, experimenta, olha como é, converse com o vendedor, e aí na hora de efetuar a compra, você vai no ambiente online, que pode te dar um preço mais barato, muitas vezes, um frete facilitado, ou qualquer coisa do tipo. Então, há uma interação, uma convergência desse ambiente online e offline. E ainda, pessoal, as mídias sociais e o marketing, né, permite várias possibilidades para o marketing digital e o marketing de conteúdo, para geração de conteúdo. Quando eu tenho cada vez mais ferramentas e cada vez mais possibilidade de interação, né, isso também permite que eu consiga gerar mais conteúdo para os meus consumidores. Relacionado especificamente ao marketing de conteúdo, né? Então, o que é isso? Abrange, pessoal, as diversas conversas que as marcas têm com o seu público para promover vendas e ou criar e fortalecer laços de engajamento. Então, essas conversas, né, entre aspas aqui, o que são? São as comunicações que a marca faz. Seja comunicação para informação, né, coisas informativas, comunicação especificamente para relacionamento, para gerar algum tipo de relação, ou ainda para promover um produto específico, promover uma ação, uma promoção específica de preço. Então, qualquer tipo de comunicação que a marca faz é uma chamada conversa aí que ela tem com o seu consumidor. Então, não importa o objetivo, pode ser promoção de vendas, né? Ou fortalecimento dos laços, né? Ou ainda buscando gerar engajamento, buscando gerar compartilhamento, buscando gerar comentários, né? Vocês podem perceber que muitas vezes o tipo da postagem ela leva para um caminho. Então, muitas vezes a postagem ela leva para que a pessoa conheça a página ou o site da empresa. Outras vezes a comunicação ela leva ou busca levar, né, melhor dizendo, para um maior compartilhamento daquela informação. Outras vezes a informação leva ou busca levar para que as pessoas comentem aquilo, né, marquem pessoas e tudo mais. Tudo isso, pessoal, são interações ou conversas para gerar algum tipo de valor para a marca. Isso tudo é marketing de conteúdo. Estou gerando conteúdo para que a marca tenha determinado objetivo alcançado, né? E dentro disso nós temos aí o chamado branded content. O que é isso? É o conteúdo de marca, né? Que pode ser mais eficaz quando aplicado de forma multidisciplinar, ou seja, usando várias modalidades do marketing. Então, eu tenho um conteúdo de marca, de criação de marca, de relacionamento com o consumidor, na mídia tradicional, mas também na mídia social, na minha página na rede social, no meu site, também tenho promoções na loja, no ponto de venda, né? Essa é uma empresa que também trabalha com isso. Então, se eu tenho algo multidisciplinar e, logicamente, né, alinhado, que leva tudo para o mesmo lado, que converge, isso pode gerar um marketing de conteúdo de marca muito mais efetivo para a empresa. E o marketing de conteúdo, a gente ainda tem aqui algumas ferramentas que ele pode utilizar, né? Alguns marketings específicos. Então, nós temos o marketing de experiência, né, relacionado com o público vivenciar o conceito da marca por meio de experiências diversas, às vezes algum tipo de interação na loja, algum tipo de ativação num evento. Então, são maneiras de você experienciar aquela marca. Temos o marketing de serviços, né, que é a prestação de serviços específicos que podem auxiliar o melhor consumo do produto ou até nem estar completamente relacionado com aquele produto, mas é um serviço adicional. Temos um marketing de referência, né, que é o engajamento do público e recomendação espontânea. Então, a minha ideia aqui é fazer com que o meu público consumidor ele se engaje com a marca e ele faça a recomendação. Então, eu gosto daquela marca, eu acho que você também gostaria. Tá? Estou recomendando. E nós temos também o chamado marketing de nicho. Né? O que é um nicho? O nicho, pessoal, é um segmento específico do mercado. Então, eu tenho o mercado como um todo, né? Dentro do mercado, eu tenho os meus segmentos de mercado, que são parcelas daquele mercado ou públicos específicos daquele mercado com características semelhantes entre si. E eu tenho um nicho, que é o quê? Um segmento pequenininho. Então, é um grupo pequeno de pessoas, mas que tem um interesse em comum e que também apesar de ser um grupo pequeno de pessoas, é um grupo que é economicamente atrativo para mim. Então, por mais que sejam poucas pessoas, elas têm um interesse em comum, um interesse grande por determinado produto ou serviço, e eu posso atingir essa necessidade, cobrando às vezes um valor mais alto, tendo uma margem maior para aquele nicho de mercado, ou para aquele segmento pequenininho de mercado. Então, as mídias sociais
pensando sempre como ferramenta mercadológica, né? Para o desenvolvimento de estratégias de marketing na contemporaneidade, nos dias atuais, é importante levar em consideração que o público lida com a informação por meio de plataformas convergentes, né? Então, aquilo que a gente tem falado lá até no começo dessa videoaula, a questão da convergência. Então, as pessoas, elas utilizam mais de uma plataforma, né? Então, vivemos no mundo online, mas também vivemos no mundo offline. Consumimos mídias digitais e mídias sociais, mas também consumimos mídias tradicionais. Então, um bom desenvolvimento de estratégias mercadológicas no marketing digital é aquele que não esquece que o mundo offline também existe e também pode ser utilizado de maneira interessante. Então, essa transformação de mudança de paradigma, mas que não abandona as ferramentas anteriores, faz com que o profissional de marketing ele também tenha que evoluir. Então, hoje, o profissional de marketing ele tem que atender, ouvir, engajar e reagir às necessidades atuais e potenciais que identificam em seu público. Então, a gente percebe aqui que identificar em seu público é algo importante. Eu preciso ter um profissional de marketing que é ligado ao seu público-alvo, que monitora o seu público, que acompanha as tendências, acompanha aquilo que ele quer, né? Verifica se as necessidades eles têm mudado ao longo do tempo ou não. Então, a partir do momento que eu conheço esse público-alvo, aí sim eu tenho capacidade de atender, eu tenho sempre que ouvir, e aí o que eu vou buscar? Engajar aquele público, e se é um público que agora tem voz, que também faz, que fala, e mais do que isso, compra ou não compra o meu produto, eu vou reagir a esse comportamento que eu identificar. Então, é um profissional que tem que estar ligado no seu público o tempo todo. Por isso, pessoas flexíveis, dinâmicos aqui e com capacidade de adaptação, porque o mercado sempre é em constante evolução. E um ponto importante aqui também é a questão da criação de produtos personalizados, né, que é a ideia da cocriação dos produtos, de um público que tem mais voz. Então, eu tenho capacidade também, já que eu escuto, eu tenho capacidade de ofertar um produto que seja o mais próximo possível do que aquela pessoa, ela de fato busca, de fato ela deseja. As mídias sociais para a comunicação social, a gente percebe que existe um grande efeito da mídia social na comunicação. Então, essa nova ferramenta, ela tem um grande efeito na comunicação das empresas, por tudo aquilo que a gente já tem conversado. Ela permite que eu escute, ela permite que eu fale de maneira mais direta, ela permite que eu tente engajar o meu consumidor, então é uma grande ferramenta para a comunicação. E aí nós temos uma questão que é bastante relevante, que é a relação entre velocidade da propagação da informação e também a responsabilidade da comunicação. Então, da mesma forma que é muito rápido você postar qualquer coisa, muitas vezes esse post ele pode ser um post de uma informação que não seja verdadeira, por exemplo. Então, há uma relação entre velocidade da propagação, tem que ser rápido, né? O mundo é assim, mas a gente não pode esquecer que há uma responsabilidade em comunicar. E aqui, principalmente, se você é alguém que trabalha com uma empresa, seja aí uma empresa de comunicação ou uma marca qualquer de um produto, né? Então, aqui você tem uma empresa falando, uma organização falando. Então, a credibilidade, ela tem que ser sempre algo primordial para a empresa, né? Não se pode perder a credibilidade. Então, apesar de haver velocidade, é importante que haja responsabilidade nessas postagens. O consumidor está cada vez mais disputado, isso é realidade. Então, nós temos várias vozes falando, o consumidor não consegue ouvir todos. E diante desse cenário, nós temos ainda os digital influencers, né, que é mais uma voz que se levanta para comunicar ao consumidor. E muitas vezes comunicar questões relacionadas a produto, a estilo de vida, a consumo. Então, nós temos um mercado bastante disputado do ponto de vista da comunicação social. A mídia social, ela permite esse boom, esse grande crescimento, mas há questões a se levar em consideração. Velocidade e responsabilidade é um ponto bastante significativo. E lembrar sempre que o consumidor ele está disputado. Então, eu preciso pensar na melhor maneira de comunicar, porque ele não vai só me ouvir, ele vai ouvir muita coisa. Então, para que ele preste atenção em mim, é importante que aquela comunicação seja algo relevante para aquele consumidor específico.
A democratização do espaço midiático, então, tem pontos negativos e positivos, né? Então, esse grande boom da comunicação promovida pelas mídias sociais tem lados positivos e negativos. Primeiro, os negativos, né? Propagação das fake news, né? Que é uma coisa que tem sido bastante discutida na sociedade como um todo, no mundo todo, né? Então, se eu tenho a possibilidade de remixar um conteúdo, né? De pegar informação e trabalhar, além disso, né? Eu posso só simplesmente compartilhar a informação de maneira muito rápida, sem o cuidado, a responsabilidade de saber se aquilo é realidade ou não, então isso acaba propagando muitas notícias falsas, notícias sobre qualquer tipo de assunto, ligado ou não ao consumo. E também há um outro ponto que é o fortalecimento das bolhas de conteúdo. Então, hoje, os algoritmos de busca, eles vão nos estudando. Então, você pesquisa sobre o assunto, você gosta de um assunto, ele vai naturalmente te sugerir isso. Isso pode fazer, né, e faz com que você fique dentro de uma bolha do ponto de vista de comunicação. Então, como o algoritmo ele entende que você gosta daquele assunto e muitas vezes daquele ponto de vista específico do assunto, ele vai te sugerir sempre isso. Então, faz com que muitas pessoas não tenham nem contato com outros pontos de vista, com outras óticas de pensamento, simplesmente porque nós estamos caminhando para essa bolha em função do algoritmo. Então, também é um ponto bastante negativo desse boom da comunicação. Logicamente, né, tem pontos negativos e pontos positivos. Né? O ponto positivo é a democratização da ferramenta de produção e distribuição da comunicação, então todos temos voz, né? Assim como isso pode gerar malefícios, isso também é muito positivo, né? Porque a gente também tem condição de falar e de ser ouvido, e pessoas de interesse comum conseguem se identificar e interagir. Então, também há a possibilidade de interação entre o público, entre os diferentes públicos que antes não se conheciam por estar separados no ambiente offline. O ambiente online pode juntar esses públicos de interesse específico. Pensando aí nesses públicos de interesse específico, é justamente a ideia do nicho de mercado. Então, se eu tenho capacidade de encontrar pessoas com interesses em comum, pode ser com que eu consiga identificar também nichos de mercado, públicos com interesse em comum. Então, o ambiente online, ele comporta uma infinidade de produtos, muito maior, que às vezes não encontram espaço nas prateleiras das lojas, né? Então, pensando nisso, Anderson, em 2006, ele apontou essa tendência no mercado de música, mas que se espalha para outros tipos de mercado, apresentando a chamada curva da cauda longa. O que é essa curva da cauda longa? Então, nesse estudo ele demonstra o seguinte, olha, existe aqui algumas marcas, ou alguns produtos, algumas músicas, nesse caso aqui, que tem um grande volume de vendas de maneira muito rápida. Por quê? Porque ela está na grande mídia, que ela está nas grandes lojas de departamento, então muitas pessoas compram aquilo rapidamente. Mas também há um conjunto de músicas que, ao longo do tempo, ao passar muito tempo, o somatório de tempo também gera, no total, a mesma quantidade de vendas. Então, você tem aqui um movimento mais intenso, de muitas vendas em pouco tempo, ou um movimento de muitas vendas ao longo de muito tempo também. Então, demora mais, mas eu chego na mesma quantidade vendida no total. Então, isso, pessoal, é o que o ambiente online permite. Por quê? Porque não tem uma prateleira que precisa ficar rapidamente preenchida por outra coisa. Não, deixa o produto lá. E ao longo do tempo ele vai vendendo, para pessoas que têm interesse em comum. Isso faz com que esse novo mercado ele tenha também um potencial. Esse é o chamado, então, o mercado de nicho para esse estudo específico. E nós temos também, pessoal, a questão da percepção. O que é isso? Então, pensando em mídia social e comunicação, né, outro fenômeno relevante é a percepção. Está relacionado então, com o poder midiático que se desloca para as mãos da sociedade. Então, aquilo que a gente já tem conversado, é um público que tem mais capacidade, tem mais voz. A influência da mídia se dilui em diversos canais. Então, se eu tinha um grande poder de influência da mídia tradicional, da mídia de massa, agora essa influência ainda existe, mas ela é diluída em diferentes canais. Então, a pessoa ela se informa pela mídia tradicional, por exemplo, vendo jornal, mas também ela vai ler as redes sociais, vai interagir no WhatsApp, vai olhar as páginas. Então, você tem agora uma influência que é diluída em diversos canais.
para nós, profissionais do marketing, cabe entender quais são as mídias mais utilizadas pelo meu público-alvo. Nós temos aí uma maior força do boca a boca, né, potencializado por um alcance maior, e uma possibilidade de proximidade com o consumidor. Então, pode ser uma relação muito mais próxima, porque a barreira da distância ela foi vencida, foi transpassada. Então, pessoal, dessa forma, nós encerramos a nossa videoaula da unidade 2 do primeiro módulo. Espero que vocês tenham entendido os conceitos, que tenha ficado claro para todos. Essas são as principais referências que nós utilizamos nessa videoaula. Desejo a todos um bom estudo.